determinantes do comércio. Vamos considerar o mercado têxtil, que é muito útil para examinar os ganhos e perdas do comércio internacional. Aqui eu queria já fazer um parêntese, ou seja, sempre na análise acerca de comércio internacional, é sempre ter em mente esses dois movimentos que podem acontecer e que acontecem, ou seja, sempre que ocorre uma relação internacional, vamos ter ganhadores, agentes econômicos ganhadores e agentes econômicos perdedores, isso enxergando do ponto de vista interno de um país e enxergando do ponto de vista de outros países, ok? Então, é fundamental a gente ter essa noção de que isso aí acontece mesmo nas melhores situações em que você tem acordos comerciais entre países muito bem feitos, sempre vão ter agentes econômicos ou agentes estrangeiros que vão ganhar e outros que vão perder. Os tecidos são fabricados em muitos países e há um grande comércio desses bens no mundo todo. Além disso, o mercado de tecidos é um daqueles em que os formuladores de políticas frequentemente pensam em implementar, e por vezes o fazem, restrições ao comércio para proteger os produtores internos dos concorrentes estrangeiros. Examinaremos aqui o mercado de tecidos de um país imaginário chamado Isolândia. Vamos lá. O equilíbrio sem comércio. Quando começa a nossa história, o mercado de tecidos da Isolândia está isolado do restante do mundo. Por decreto governamental, ninguém no país pode importar e exportar tecidos. E a penalidade por infringir o decreto é tão grande que ninguém está disposto a correr esse risco. Como não há comércio internacional, o mercado de tecidos do país consiste apenas em compradores e vendedores isolandeses. Então veja, um país, um equilíbrio sem comércio. Então, naturalmente, todos os produtores e todos os consumidores são do mesmo país. Como mostra a figura 1, o preço interno se ajusta para equilibrar a quantidade ofertada pelos vendedores internos e a quantidade demandada pelos compradores externos. Então, mais uma vez, o preço interno se ajusta para equilibrar a quantidade ofertada pelos vendedores internos e a quantidade demandada pelos compradores internos. A figura 1 mostra os excedentes do consumidor e do produtor no equilíbrio e sem comércio internacional. A soma dos excedentes do consumidor e do produtor mede o benefício total que os compradores e vendedores recebem no mercado de tecidos. Suponhamos agora que a Isolândia eleja uma nova presidente. A campanha da presidente baseou-se em uma plataforma de mudanças, com promessas de ideias novas e corajosas. O primeiro ato da nova presidente é reunir uma equipe de economistas para avaliar a política comercial isolandesa. Ela pede que vocês respondam a 3 perguntas. Então vamos lá, continuar aqui no exemplo do Menkyu. Daqui a pouco a gente volta aqui na figura número 1. Então, se o governo permitisse que os isolandeses importassem e exportassem tecidos, o que aconteceria com o preço e a quantidade vendida desse produto no mercado interno? Então essa é a primeira pergunta, né? Abriu o comércio, você pode importar e você pode exportar. O que acontece com o preço e com a quantidade vendida no mercado interno? Ok? A segunda pergunta: quem ganharia e quem perderia com o livre comércio de tecidos? Os ganhos superam as perdas? E as tarifas, o imposto sobre a importação, as importações, deveriam fazer parte da nova política comercial? Após rever a oferta e a demanda em seu livro predileto, que é este aqui, claro,
a equipe econômica do novo governo começa sua análise. Então veja, a partir do momento em que o país, neste exemplo, determina uma abertura comercial, ele tem que se fazer perguntas de como essa abertura comercial afetará o comércio interno e, consequentemente, quantos agentes econômicos vão ganhar ou quantos agentes econômicos eles vão perder, seja do lado do consumidor ou do lado dos produtores. Voltando aqui na figura 1, claramente a figura 1 em que você tem o equilíbrio de mercado sem o comércio internacional é aquela figura clássica que nós vimos nos capítulos anteriores, em que claramente você tem uma oferta, né? Então você tem aqui a oferta interna, você tem a demanda interna, e o equilíbrio vai lidar pelo cruzamento da curva de oferta e da curva de demanda. Teremos lá um preço de equilíbrio, uma quantidade de equilíbrio, teremos lá excedente de produtor e excedente do consumidor, revelando claramente aí quais são os resultados, os benefícios desse equilíbrio de mercado. Então, quando a economia não pode negociar nos mercados internacionais, o preço se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda internas. Esta figura mostra os excedentes do consumidor e do produtor em equilíbrio sem o comércio internacional, neste caso do exemplo, um comércio internacional de tecidos no país imaginário da Isolândia, ok? Pois bem, vamos avançar aqui no que o Menkil destaca.